Olá, aqui quem fala com você é o Reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano, e hoje nós teremos mais um estudo bíblico da Igreja Presbiteriana do Brasil. O estudo de hoje trata sobre os 10 mandamentos, segundo o Catecismo Maior de Westminster, que é um dos nossos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje que eu me refiro é dia 10 de junho de 2020 e trata-se do nosso 12º estudo online. E hoje trataremos acerca do 10º mandamento. Este assunto está contido dentro das perguntas de número 146 até de número 148. Comecemos pela pergunta de número 146. Qual é o 10º mandamento? O 10º mandamento é: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Esse texto se encontra em Êxodo capítulo 20, verso 17. Vamos destacar o texto bíblico desta redação, e ele está aí em amarelo, entre aspas, eu vou citar parte dele. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, etc, etc. É importante deixar esse texto destacado por causa deste lembrete que eu coloco em laranja. Lembrando que essa é a maneira como classifica o Catecismo Maior de Westminster, mas que existem outras linhas de entendimento que darão outra sequência, como os luteranos, por exemplo. Estou me referindo à expressão 10º mandamento. Não é um consenso geral dentro da cristandade. Existem outros ramos do cristianismo que vão dar um outro tipo de classificação, não chamarão este de 10º mandamento. Os luteranos, por exemplo, veem 2 mandamentos aqui, o 9º e o 10º. Entretanto, a Igreja Presbiteriana no Brasil, ela segue esta orientação calvinista que está expresso dentro do seu Catecismo Maior de Westminster. Isso aqui é só para que você esteja aí munido de um entendimento mais amplo, caso algum dia você possa ter que dar razão aí desta forma de classificar. O texto bíblico, ele não se autoclassifica, não se autonomeia de mandamento. Quem está nomeando somos nós que estamos lendo. Então, por isso que um grupo ou outro pode aí em detalhes fazer alguma diferenciação. Eu estou citando os luteranos por questão de exemplo, mas existem outros grupos. Mas os mandamentos existem e a redação ela é proibitiva de não cobiçar. Isto é consenso geral. Vamos fazer algumas considerações sobre a tradução. O termo hebraico para não cobiçarás, ou para não cobiçarás, está em azul aí na sua tela. Seria algo como, soando algo como lo tarimod. Também pode ser traduzido por não desejarás. É importante que tenhamos esta clareza. Nós estamos tratando com uma determinação de uma outra língua. Nós estamos fazendo uma adaptação para o nosso entendimento. Eu estou aqui dizendo que não desejarás é uma tradução possível acerca deste mandamento, que comumente na maioria das Bíblias está não cobiçarás. A palavra cobiça em nosso idioma carrega uma carga negativa. Pense por um momento, quando foi a última vez que você utilizou esse termo cobiça? Você disse, por exemplo, eu cobiço um carro esporte, eu cobiço um bom emprego, eu cobiço que amanhã faça sol. Pense, você já usou essa expressão cobiçar empregando nestas situações? Geralmente nós usamos a palavra desejar. Veja como soa diferente. Eu desejo um carro esporte, eu desejo um bom emprego, eu desejo que amanhã faça sol. Então, a palavra desejar, ela para nós é mais corrente, é mais usual do que a palavra cobiçar. Geralmente, quando se utiliza a palavra cobiça, é para algo tanto quanto negativo. Nenhuma dessas frases está incorreta. Me refiro a estas: eu cobiço um carro, eu cobiço um bom emprego. Nenhuma destas frases está incorreta. Acontece que utilizamos mais a palavra desejar ao invés de cobiçar.
Na Bíblia, o termo hebraico que foi traduzido por cobiça, neste texto de Êxodo 20, 17, é traduzido como desejar em outros textos. Então nós vemos aqui dois outros textos, ambos em Salmos, onde a palavra, o termo em hebraico cobiçar, foi traduzido em nosso idioma, na língua portuguesa, por desejar e escolher. Um exemplo. Então vamos lá em Salmo 19, verso 10. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Salmo 68, 16. Porque olhais com inveja, ó montes elevados, o monte que Deus escolheu, poderia ser desejou, para a sua habitação. Portanto, a palavra que foi traduzida para o nosso idioma por cobiçar, em outros textos, os tradutores não tiveram dificuldade em colocar desejar, como está em Salmo 19, verso 10, e também em Salmo 68, verso 16, uma outra palavra escolheu, que também poderia ser desejou, que dá um certo proximidade de significado. Por isso, traduzir como não deseja a casa do próximo ou da próxima, não deseja a mulher, o marido do próximo, essa é uma tradução possível que comunica a ideia do texto para os dias de hoje. Veja, esta é uma alternativa de tradução possível, uma tradução que nós chamamos mais dinâmica, porque essa tradução ela está de acordo com a nossa contemporaneidade, com a forma que nós vivemos os nossos dias. Nós não utilizamos a palavra cobiçar. Geralmente essa palavra, no nosso linguajar, ela soa de uma maneira negativa. Então, quando nós utilizamos a tradução desejo, nós estamos comunicando de uma forma mais próxima de nós que este pecado está mais próximo do que nós imaginamos. Traduzir o mandamento não desejarás é vantajoso. Veja só como ficaria. Não desejarás a casa do teu próximo. Não desejarás a mulher do teu próximo. Então vejam, isso aproximou a nossa relação com o pecado. Isto é um pecado que não parece mais estar tão distante quanto usar a nomenclatura cobiça. Não é errado desejar as coisas, trabalho, sucesso, casamento. Não há nenhuma dificuldade nisso. O mandamento não proíbe o desejo em si. Você pode desejar ter um bom marido, uma boa esposa, uma boa casa, sucesso no trabalho, sucesso financeiro. Não há dificuldade em desejar estas coisas. É errado desejar as coisas que pertencem ao outro. O casamento do outro, o sucesso do outro, o trabalho do outro. Ou seja, desejar, cobiçar, invejar, que seria mais uma nomenclatura que aproxima de nós no entendimento desse texto, aquilo que pertence ao outro. Isto que nos é vetado. O que está sendo proibido não é o desejo em si, mas o local de sua aplicação, seu direcionamento. O que está sendo proibido é aplicar o desejo naquilo que não é seu. O que o mandamento proíbe, então? O mandamento proíbe direcionarmos nosso desejo para algo que não nos pertence. Parece simples, mas não é. Se está expresso entre um dos 10 mandamentos, é que Deus sabe de antemão que este pecado muito nos assedia e por isso ele viu a necessidade de que fosse colocado um item que vetasse o mau direcionamento do nosso desejo. Pergunta de número 147. Quais são os deveres exigidos no 10º mandamento? Os deveres exigidos no 10º mandamento são pleno conhecimento com a nossa condição e uma disposição caridosa da alma para com o nosso próximo, de modo que todos os nossos desejos e afetos relativos a ele tendam para todo o seu bem e o promovam. Vamos seccionar ou separar o texto para verificarmos seu fluxo de informação. O que eu estou propondo aqui? Que nós vejamos as várias afirmações, como é construído esse texto, para entendermos melhor. Então agora eu acho que fica um pouco mais claro os nossos deveres. Os deveres exigidos no 10º mandamento são, primeiro, pleno conhecimento com a nossa condição.
Segundo, uma disposição caridosa da alma para com o nosso próximo. Terceiro, de modo que todos os nossos desejos e afetos relativos a ele, a quem? Ao próximo, tendam para todo o seu bem e o promovam. Então, são essas três afirmações que formam o espírito, né, desta redação, do entendimento dela. Então, precisamos ter pleno conhecimento de nossa situação. Ou seja, o autoconhecimento é o início de uma vida sem desejar incorretamente. Isso inclui sabermos quem somos, onde nascemos, nossa condição social, estar de acordo com os aspectos físicos, emocionais e psicológicos próprios, problemas de saúde congênitos, ou seja, problemas próprios nossos de saúde, dons e talentos que possuímos. Nós precisamos ter um bom autoconhecimento acerca de nós. Nós não somos iguais a todo mundo. Nós temos características próprias que vão nos abrir portas e também nos fechar portas de acordo com o ambiente onde estamos. Precisamos estar muito bem resolvidos com essa questão. E a relação com o próximo, em relação à superioridade do próximo sobre nós, em algum setor, é importante que nos alegremos. Esse é um grande desafio, ou seja, nós fomos colocados nessa terra para nos relacionarmos. E em algum momento o próximo terá alguma vantagem sobre nós em algum setor, em alguma área. Nunca serão todos, mas em algum setor, em alguma área, o próximo terá uma superioridade. Isso não deve nos incomodar. Se acaso se destaque em uma área que não é seu foco de interesse, admire, incentive, elogie sinceramente o próximo. Ou seja, você não gosta de matemática, por exemplo, ou cálculos, mas você conhece alguém que é muito bom nisso, muito boa nisso. Não é porque você não gosta da área que você não vai tributar o devido elogio para o sucesso que aquela pessoa conquistou naquela área. Admire, incentive, elogie sinceramente, mesmo que você não tenha aquela área como seu foco de interesse. E se caso desejar também aprimorar seus dotes artísticos, por exemplo, eu estou falando dotes artísticos porque é uma área às vezes que você possa ver que aquela pessoa se desenvolveu, você queria desenvolver. Então mire como exemplo a se seguir. Quando você gosta de artes e aquela pessoa é melhor que você em artes, você não deve ficar triste ou ter raiva daquela pessoa por ser melhor que você num setor que você gosta. Mas tente imitar, ver, tê-la como modelo de experiência e de sucesso. E quando formos mais bem-sucedidos que o nosso próximo em determinado setor, não tripudie, quer dizer, não ridicularize, mas estimule-o a crescer e apoie suas iniciativas. Quando você é melhor que alguém em algo que alguém quer fazer também, você não deve respirar superioridade. Não, você vai estimular para que cresça com você. Torne essa pessoa seu parceiro, sua parceira. Toda comparação é injusta, de certa maneira. Ninguém sai na largada com as iguais condições com todos em tudo. Todos nós temos as nossas diferenças em alguma área ou outra área. Então é uma ilusão pensar que você será igual ou melhor ou pior que os outros em tudo, em todas as coisas. De forma alguma. Todos nós somos diferentes, precisamos conviver com essas diferenças, resolvendo isso muito bem dentro da gente. Em que depender de você, veja a fragilidade do outro como uma oportunidade de servir ao apoiar seu crescimento. Se você vê alguém que não se destaca como você na área que ela gosta, que gostaria de ter o mesmo sucesso que você, use o seu sucesso para estimular o crescimento dela. Apoie também o crescimento dela, não com comparações de superioridade, mas com sincero e genuíno apreço pelos seus esforços. Esse é um desafio que nós devemos abraçar. Pergunta de número 148. Quais são os pecados proibidos no 10º mandamento? Os pecados proibidos no 10º mandamento são o descontentamento com o nosso estado, a inveja e a tristeza pelo bem do nosso próximo, juntamente com todos os desejos e afeto desordenados para com qualquer coisa que lhe pertença. Então vamos de novo seccionar o texto para verificar aí as informações que constam nesta redação. Os pecados proibidos então estão listados
um descontentamento com o nosso estado, veja que é o inverso do anterior, na pergunta anterior, a inveja pelo bem do próximo, a tristeza pelo bem do nosso próximo, e quarto, juntamente com todos os desejos e afetos desordenados para qualquer coisa que lhe pertença. Esses são os pecados proibidos no 10º mandamento. Então vamos lá, né? Primeiro, descontentamento com o nosso estado. Tomemos cuidado, né, com a síndrome do coitadismo, autocomiseração. Autocomiseração é pena de si mesmo. Coitadismo é autoexplicativo, né? Pessoa que sempre se acha um coitado ou uma coitada. Vitimismo, ou seja, a pessoa sempre se vê como vítima de tudo e todos. Paranoia de perseguição, ou seja, estão perseguindo, está sendo perseguido, perseguida, né? Você é objeto de uma conspiração do universo que de alguma maneira se revoltou contra você. Cuidado, isto são sintomas de um descontentamento com o nosso estado, são ilusões, não é bem assim. Então, cuidado com essas questões, você não deve alimentar estas expressões. Inveja pelo bem do próximo, né? A invejosa ou invejoso cai no pecado do egoísmo, em outras palavras, no sentimento do eu, ou seja, quer se comparar, nunca está feliz, né? Que nem essas duas meninas aí, né? Uma invejando a outra, né? Enquanto a outra está sorridente com chocolate em mãos, a outra ao lado, à esquerda, está insatisfeita. Que ironia, né? Porque a maçã deveria ser aí um objeto de desejo melhor, porque ela é saudável, mas o prazer aí do chocolate parece que entre as duas tem um valor melhor, e uma está muito feliz por receber e a outra não está contente, embora já tenha mordido a sua maçã. Então é o sentimento do eu, né? Quer ter as coisas e não admite que o outro possa ter em seu lugar. Esses são os sintomas do eu centro do universo, ou seja, a pessoa se coloca no centro de tudo. Tudo o que diz tem que se relacionar consigo mesmo, né? Suas alegrias são as maiores, suas tristezas as maiores, seus dons e talentos maiores. Sua opinião, é claro, são as melhores. Como ninguém percebe isso, pensa. Então esses são sintomas da pessoa que se sente o centro do universo. É uma pessoa que acredita que todas as outras pessoas, todas as outras situações devem obrigação de orbitar em volta dela, como se ela fosse um tipo de estrela. Então cuidado, esse é um sintoma muito perigoso. Se você tem alimentado esse tipo de disposição, irá enfrentar frustrações muito profundas. Tristeza pelo bem do próximo, isso também é pecado, né? A inveja, comumente conhecido como inveja, né? É como uma sala escura, né? Seu portador ou portadora, no caso da imagem, é incapaz de sentir alegria pelas conquistas dos outros. Veja, a inveja é um sentimento que visita não a pessoa má. Veja, todos ali estão trabalhando, todos ali têm talvez as mesmas condições de ambiente de trabalho. Entretanto, dentro desse universo de igualdade, né, é que a pessoa, e proximidade, a pessoa sente inveja da outra, pelo sucesso da outra. Então tome cuidado, esse sentimento ele é mais comum do que alguns pensam. Quem deseja o que é dos outros sente inveja e cai na ilusão da grama do vizinho. Com certeza você já deve ter ouvido aquele velho adágio popular, né? A grama do vizinho sempre parece mais verde. Isto é uma grande ilusão, né? A inveja ela acaba sendo seletiva, né? O invejoso ou invejosa vê e deseja o prêmio de quem está perto, seja um bom trabalho, seja o sucesso no casamento, mas não vê e não deseja os custos que foram pagos pelo prêmio, né? Se a pessoa deseja o sucesso do casamento, às vezes pouco faz para pagar o preço de ter um casamento organizado, né? Pouco faz para prestigiar o cônjuge, para sacrificar horas ao seu lado, mas quer
o objeto do prêmio. Então, a inveja ela é seletiva, por isso é uma ilusão. Não é que a grama do vizinho é mais verde, é que o vizinho talvez cuide mais da grama do que você, mas quem é que gosta de assumir isso? O humilde, o cristão, ele sabe que precisa assumir essas questões. Algo que eu chamo a atenção agora é que os pecados não vêm em bandejas como cubos de gelo. A inveja, por exemplo, sempre é acompanhada por autojustificativas. Essa imagem é muito pedagógica. Por quê? Porque as pessoas pensam que os pecados eles vêm sozinhos ou são de fácil delimitação, conseguem se diferenciar um do outro com facilidade. É engano. O pecado ele vem amalgamado com outros, vem misturado com outros. Por exemplo, esta imagem, inveja? Quem? Eu? Não, Ou seja, o invejoso ou a invejosa dificilmente vai se declarar portador ou portadora da inveja. Não fará, dificilmente. Se não for um cristão ou uma cristã que possui o Espírito Santo de Deus, dificilmente a pessoa se sentirá tocada a se auto-perceber portador ou portadora deste sentimento. Vão tentar se auto-justificar, por exemplo, da seguinte forma: não tenho inveja dela ou dele, eu só quero chances iguais para todo mundo ser feliz. Isso é uma frase de invejoso ou de uma invejosa com a condição do outro. Essa é inveja, acompanhada com mentira. E talvez, eu digo talvez, auto-engano. Geralmente é só dissimulação mesmo, que é outro pecado. Então, o invejoso ou invejosa não se assume. Ela vai tentar justificar, ou ele tentará justificar-se com outras vestes para o seu pecado, com outro tipo de superficialidade. Eu só quero chances iguais. Mentira, é pura inveja para tentar aí sabotar, justificar o desejo de sabotar o outro. Não suporta ver a felicidade de outra pessoa que não a dela. Outra expressão parecida: não tem inveja do sucesso dele ou dela por ganhar mais do que eu só quero o que é justo para todos. Ou seja, inveja, de novo, mais uma vez, acompanhado com mentira, de novo, e dessa vez com preguiça. Como eu disse no quadro anterior, não se dedicou ao trabalho e estudo, mas quer os rendimentos de quem se esforçou. A inveja ela é seletiva e também procura se auto-justificar com esse tipo de desculpa esfarrapada. Eu não tenho inveja do sucesso dele ou dela, eu só quero o que é justo para todos. Mentira. As pessoas elas têm todo o direito de ganhar mais do que nós se trabalharam mais do que nós. Isto é justo. É que infelizmente muitas pessoas não querem se autoclassificar como preguiçoso ou preguiçosa. Quem faria isso? E ficam aí invejando aqueles que são bem-sucedidos. Outra: não tenho inveja, mas é preciso dizer a verdade. Isso é inveja, sim, mas é acompanhado com maledicência. A pessoa sente prazer em falar mal dos outros e dissimula com bons motivos. Parece aqui um disfarce muito usado. As pessoas querem falar mal, procuram motivos, mas na verdade é só inveja mesmo do sucesso alheio. Não tenho inveja, só acho que os outros devem ter toda a informação para avaliar corretamente. Veja, a pessoa se coloca como um paladino, uma paladina da justiça, mas a inveja, acompanhada de ódio, através de sabotagem e mentira de novo. Então existem pessoas que vão, nosso meio de vida, tentar aí sabotar-nos de alguma forma, e tentando se auto-justificar, mas é puramente inveja. Mas há um antídoto para essas práticas pecaminosas. Reconheça seu sentimento de desejo pelo que é do outro. Esse é o primeiro passo que deve ser dado. Depois, arrependa-se desse pecado. A inveja, o desejo por aquilo que é do outro é pecado, como nós vimos, é a quebra do 10º mandamento. E busque ao Senhor. O Senhor pode purificar todo o pecado. Esse pecado pode ser perdoado pelo Senhor, pode ser
pode existir restauração para você que está se permitindo sentir este tipo de coisa. E ame a palavra de Deus. Estude a Bíblia, ocupe a sua mente com a palavra, né? Apenas o Senhor, com sua palavra em seu coração, pode dar graça para livrá-lo ou livrá-la de todo pecado. Se está sendo assaltado pela inveja, pense em Deus, pense em como tem sido bondoso com você. Ocupe-se mais em pensar no Senhor do que nos outros. E com certeza, a sua mente sendo ocupada por Deus, há de preencher todos os cantos escuros do seu coração e não deixará a inveja penetrar. A inveja só cresce no coração daquele que não tem Deus como seu centro das atenções. Tem a si mesmo e os demais. Preencha o seu horizonte com Deus e não haverá espaço para esses traços de escuridão da inveja e do desejo por aquilo que não é seu. Certa vez alguém disse: ou este livro o afastará do pecado, ou o pecado o afastará deste livro. Pergunta importante: quando foi a última vez que dedicou-se à leitura séria da palavra? Pois bem, se não tem feito isso, passe a fazer agora. Reconheça a sua falta, recolha-se em alguns momentos do dia para ler o texto e meditar nele. Ocupe a sua mente com a palavra de Deus, e aí os pecados não vão encontrar refúgio na sua mente. Considerações finais, meus irmãos e irmãs. Nosso desejar precisa estar em nossa custódia. Esta é a expressão importante. O nosso desejo precisa estar sob as nossas rédeas e não o contrário. Observe em que direção seus desejos estão se encaminhando através de olhares, palavras e ações. Nossos desejos eles vão se materializar na nossa vida de alguma maneira. Observe o que está acontecendo. E diante de Deus prestaremos contas de tudo, inclusive de nossos desejos. Não se esqueça que nesta terra não vivemos para nós mesmos, mas para o Senhor. Cuide da sua vida, cuide da sua alma, porque um dia você há de apresentar-se diante do Senhor e que Deus lhe ajude para que seja um bom prestar de contas. Assim, dessa forma, terminamos mais um estudo. Estamos aqui deixando em tela aquele recado que é já bem conhecido de todos. Todos aqueles que possuem alguma dúvida ou precisem de indicação de leitura para os temas tratados, estamos disponibilizando um e-mail para o contato. Está aí, ipbitaquaresponde@gmail.com. Então, você que é membro, mande a sua pergunta, dúvida, solicitação de leitura, e nós estamos aí para servir os irmãos e irmãs naquilo que a igreja necessita de edificação. Que Deus possa muito te abençoar. Amém e amém.